Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o melhor amigo do homem. Quero apresentar para vocês o Ted. Diz oi, Ted! Ted é um Lhasa Apso. Era a vizinha da minha mãe que estava vendendo os filhotinhos e para ajudar minha mãe comprou. Na época eu estava grávida da Rafaela, então minha mãe comprou o Ted para a Rafaela. Ele ficou morando um tempo com a minha mãe. Como a gente não sabia quanto tempo que ela poderia ficar no hospital, a gente não quis levar ele para que ele não acostumasse e depois ter que voltar. Então a gente optou por pegá-lo só depois que a Rafaela fosse para casa. Infelizmente isso não aconteceu. A gente acabou pegando ele algumas semanas depois dela ter falecido. E ele foi tudo, foi meu apoio, foi o carinho que eu precisei. Ele ficou comigo nesses dias mais desafiadores e eu chorava muito, vários dias, várias horas por dia, sozinha em casa. Quando ele me via chorando, ele começava a chorar, vinha pra minha volta. Ele começou a me seguir dentro de casa como um bebezinho e ele se apegou a mim de uma forma inexplicável. E eu sinto como se ele fosse um protetor, um amigo dos mais fiéis que a gente possa imaginar. Né, Ted? Tomou banho, tá cheiroso. Foi um amor que foi nascendo de uma carência, de uma situação muito dolorosa, que a gente olhava pra ele e chorava e pensar que ele era pra Rafa e ela não pôde conhecê-lo. A gente queria muito ver ela brincando com ele e isso nunca aconteceu. E a gente sempre levou ele pra todos os lugares, sempre andou com a gente no carro e quando fazia um mês que ele estava com a gente, já bem apegado, respeitando a todas as regras, eu estava com ele no colo, com a janela do carro aberta. Para isso que tem as regras de segurança e toda uma norma, né, em cima de como transportar animais dentro de veículos. E ele viu um cachorro do outro lado da rua e pulou. Quando ele pulou, imediatamente o Denis parou o carro, eu desci para pegá-lo e ele já tinha atravessado a rua. Nisso veio um carro muito rápido e passou por cima dele. O barulho pareciam dois carros batendo. Foi horrível a sensação, foi horrível ver aquela cena. E ele ficou lá, estirado no chão. Como fazia menos de 2 meses que a gente tinha perdido a Rafaela, eu entrei em choque. Eu nem me recordo desse momento. Depois o Denis me contou. Comecei a bater no carro e a gritar muito. Eu sei porque eu estava rouca depois. Eu arrochei os meus dedos batendo no carro porque eu precisava sentir dor física para tirar a dor do meu coração, que mais uma vez eu estava com aquele sentimento de perda. O Denis foi buscá-lo e viu que o coração estava batendo. Eu só me recordo a partir do momento que ele chegou com ele no colo e disse: amor, o coração tá batendo. Ali eu me acordei e vi que a gente podia fazer alguma coisa ainda por ele. Eu sentia muito molhado assim nele e achava que era sangue e vi um pouquinho de sangue também. Fomos correndo para a clínica. Lá eu identifiquei que o molhado era a baba dele. Quando o cachorro sente dor, ele baba muito. E o sangue era de um cortezinho que ele tinha assim em cima do olho. A veterinária disse que ele teria que passar a noite lá, porque como ele foi atropelado, poderia ter fraturado ou até mesmo lesionado os órgãos. Então a gente teria que deixá-lo lá para passar a noite em observação, sendo medicado. No outro dia só a gente teria notícia do estado dele, mas ela deixou bem claro que ele poderia morrer durante a noite. Mais uma vez voltamos para casa de braços vazios, com o nosso novo ser longe de nós. Eu chorei muito, eu quase não dormi. Quando eu fechava os olhos eu ouvia o barulho do carro batendo nele, que foi muito forte, e eu não conseguia parar de pensar e de pedir para Deus que deixasse ele bem. Aí quando deu o horário que a gente poderia ligar, ela disse que ele tinha passado a noite bem, mas que ainda teríamos que fazer raio-x, tomografia, para saber como ele estaria por dentro. Eu fui lá visitá-lo às 11 horas da manhã, que era o horário de visita, e quando eu cheguei lá, o senhor Ted me virava a cara. Ele estava brabo por ter ficado longe de casa, de ter passado a noite fora, porque ele dorme no nosso quarto. Ele se sentiu muito sozinho, né, Tedinho? E às 3 horas foi feita a ecografia, tava tudo bem, ele não tinha nenhuma lesão, nenhuma fratura. No final das contas, o meu guerreiro nasceu de novo e Deus me trouxe de volta o meu Ted. Ele tomou o lugar de um filho mesmo, e no momento onde a gente mais precisava dessa companhia, desse carinho, desse amor, que só quem tem animais sabe o quanto eles são
carinhosos, o quanto eles preenchem o nosso coração. Para nós tomou uma proporção ainda maior pelo fato de ter sido da nossa filha, pelo fato de ter vindo para nós no momento em que a gente mais precisava de um carinho. Quando eu engravidei da Isadora, mulher grávida faz muito xixi. Ele sempre me acompanhou, não importa a hora. Onde eu estou, ele está. A gente fez uma viagem, ficamos 10 dias fora e dessa viagem nós mandamos fazer uma almofada com a foto dele, né, Ted? A Isadora ama essa almofada. 3 meses depois que ele estava com a gente, ele ganhou um irmãozinho. Esse é o Ralph, que a gente adotou, né, Ralphinho? O Ralph estava andando pelo meu condomínio num estado lamentável, desumano. Eu digo que ele parecia um trapo ambulante e eu peguei ele pra dar um banho, pra dar uma tosada, tirar um pouco daqueles nós. Levei ele pro chuveiro e não teve jeito, não consegui dar conta e vi que aquilo ali era pra profissional mesmo. Quando a gente levou eles no pátio, o Ted brincou com ele, desprendido de qualquer preconceito, aceitou ele desde o primeiro momento. Desde então eles se dão super bem, nunca brigaram, são super amigos, se entendem, se adaptaram desde o primeiro dia à rotina da casa e a gente nunca teve problema com a questão do comportamento deles. Eles fazem as necessidades na rua, a gente leva várias vezes ao dia, a gente aproveita para eles brincarem, darem uma corrida na grama e assim se criou essa amizade linda entre os dois. Só que a gente não ia ficar com o Ralph. A gente ia trazê-lo para casa da minha mãe para ele ficar aqui, porque a gente já tinha o Ted, mora num apartamento, então a gente achou complicado ter 2 cachorros dentro do apartamento. Em uma semana a gente trouxe o Ralph para minha mãe, retornamos e o Ted ficou muito triste, abatido, abalado, não queria brincar, só ficava no canto dele, triste mesmo, a gente notava. E aí a gente concluiu que ele estava com saudades do Ralph e decidimos ficar com o Ralph também lá em casa e desde então eles não se desgrudaram mais. Então essa é a história do Ralph. O Ralphinho já teve com pelo grandão. Agora no inverno eu gosto de mantê-los assim mais baixinho, porque o Ralph ama roupinha. E com pelo alto fica ruim de colocar, enrola o pelo. E quando eles vão na grama molhada não ficam com o pelo tão sujo. Ah, esqueci de falar, o Ralph é um poodle. Ele já tinha um olhinho meio fechadinho. Esse aqui. Que a gente acha que pode ter sido de briga, de alguma coisa que aconteceu aí nesse período que a gente não quer lembrar, né, Ralphinho? É passado. Agora ele tem uma nova família, ele ama essa família que ama ele também. Ele tem um temperamento bem diferente do Ted. Ele é bem carente, ama carinho, ele ama estar assim encostado na gente. Ted não é sempre. Ted gosta de me seguir e estar perto de mim, mas não sempre no colo. Ele é ótimo em pular. Ele tem uns saltos altíssimos e sempre ganha do Ted na corrida, a menos que o Ted trapaceie, né, Ralph? Se ele tá com um brinquedo, ele rosna pro Ted não pegar. E o Ted não rosna, mas adora acabar com a brincadeira. Se o Ted tá cansado e a gente tá brincando, ele pega o brinquedo e sobe pra casa. Não quer nem saber se o Ralph quer continuar brincando. Outra coisa incrível que aconteceu logo depois que o Ted foi lá pra casa, cada vez que ele pegava um brinquedo que era da Rafaela, ele chorava com o brinquedo na boca e andava pela casa chorando. Isso nos fazia refletir bastante e a gente acreditava que de alguma forma ele sentia a presença dela, porque eu nunca falei. Eu simplesmente peguei alguns brinquedos de borracha que ela havia ganhado e dei pra ele brincar junto com os brinquedos dele. E ele nunca fez isso com os brinquedos dele, ele fazia com os brinquedos que eram dela. E até hoje ele dorme com a coelha de pelúcia que era dela. Às vezes a gente fecha a porta do quarto e ele fica agoniado, querendo alguma coisa, a gente já sabe. Abre a porta, ele vai lá na sala e pega a coelha que ele esqueceu. Em janeiro de 2019, eu castrei os 2. Eu acredito que é uma ótima prevenção de doenças. É bom pro humor deles. Tem vários benefícios, os quais eu acredito e quis trazer para eles, para que eles ficassem mais protegidos. Então eu queria contar para vocês um pouquinho dessa história, porque ele faz parte da minha história e ele foi fundamental no momento que eu mais precisei. E até hoje
ele é esse grude. Todos que nos conhecem sabem o quanto ele é apegado, o quanto ele é dependente de mim. Agora ele tá transferindo um pouquinho esse amor, esse carinho, essa admiração pra Isadora, mas eu deixo, não tem problema. E ela ama eles. A primeira palavra da Isadora foi Ted. E a segunda, carinho, porque eu sempre ensinei a fazer carinho nos manos. Não esqueçam de proteger os seus animais, não fazer como eu fiz, andar com ele desprotegido dentro do carro. Isso nos deu uma lição para que a gente tomasse todos os cuidados, principalmente para nossa segurança e para a segurança deles. Ter um bichinho não é só dar ração, dar água, a gente precisa dar muito carinho, dar muita atenção. E a gente nunca deixou de dar atenção para eles, mesmo depois que a Isadora nasceu, justamente para que eles não sentissem alguma diferença no tratamento e não ficassem com nenhum sentimento negativo em relação a ela. Pelo contrário, eles adoram ela brinca muito com eles e eles não deixaram de receber o nosso carinho, a nossa atenção, mesmo depois da chegada dela. A gente tem que se preocupar também em dar vacinas, ter todos os cuidados que a gente precisa ter. Não é fácil. Então, antes de adotar um cachorro, de comprar, a gente tem que ter essa consciência de que tem que ter tempo, tem que cuidar, tem que zelar por eles, tem que cuidar da segurança deles, para que assim a gente possa respeitar a presença desse companheiro, desse parceiro que a gente escolheu para viver junto da gente. Uma vez foi engraçado que fazia pouquinhos dias que ele tinha se acidentado, ainda estava se recuperando, e nós íamos no aniversário. A minha mãe disse: pode levar, vai ser num pátio, tem lugar para ele ficar, porque ela achou que o aniversário seria no mesmo local do aniversário de um ano anterior. Chegando lá, nós descobrimos que era uma casa de festas e eu com o Ted na caixinha. O Ted foi a atração. O meu priminho que estava de aniversário queria passear com ele pela festa, amou a presença do Ted no aniversário dele, e o Ted depois passou o tempo todo embaixo da mesa nos meus pés. Ficou bem tranquilo a festa toda. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe com alguém que vai gostar também. Se você tem alguma experiência incrível aí com seu animal de estimação, conte aqui pra nós, deixe nos comentários. Não esquece de avaliar o vídeo. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.